Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Pedro Raul, o novo reforço do Vasco, o primeiro reforço dessa nova era 777 Partners. A gente sabe que o Vasco agora está sob nova gestão, uma gestão que absorveu toda a dívida do clube e que vai colocar muito dinheiro para transformar o Vasco de novo em um clube protagonista no cenário tanto brasileiro como sul-americano. Se você é protagonista no Brasil hoje, certamente na América do Sul também, né? Visto a disparidade que o Brasil está dos outros países, mas o fato é que o Vasco consegue aí uma grande contratação. Pedro Raul é um baita de um centroavante, fez uma temporada magnífica em 2022 aí pelo Goiás. E assim, ele estava emprestado ao Goiás por um clube japonês e o Goiás dificilmente ia conseguir a renovação desse empréstimo, uma contratação em definitivo, algo que o Vasco conseguiria com mais facilidade, porque tem mais financiamento por trás e acaba sendo um projeto que tem mais condições de dar certo no futuro que o Goiás, porque o Vasco, além de ser um clube que tem faturamento maior, torcida maior, tem um investidor bem grande por trás que está disposto a colocar, segundo o que algumas pessoas disseram aí, né, há um tempinho atrás, 180 milhões de reais no elenco só nessa temporada. Então, assim, vão investir pesado, vão querer uma reformulação bem grande no time e acho que começam bem porque o Pedro Raul é um centroavante que maximiza bastante pontos. Eu acho que se o Goiás não brigou contra o rebaixamento na última temporada, se deve aos vários gols do Pedro Raul, que é o vice-artilheiro do Brasileirão. Uma coisa que o Vasco teve de problema nessa temporada na Série B foi a falta de um centroavante de referência. No início da temporada parecia ser o Raniel, que estava indo muito bem, mas com a queda de produção dele, né, acabou que quem puxava a responsabilidade era o Nenê, às vezes o Andrei, né? Não tinha um centroavante, um outro artilheiro no elenco, isso era um problema. Você ter um cara que obviamente é muito melhor do que o Raniel, que pode agora ser um reserva de luxo, né? Acho que vindo no segundo tempo ele tende a agregar mais, né? Você ter um cara como o Pedro Raul, poxa, é uma notícia maravilhosa. Você ter um homem-gol no time é muito importante. É um jogador que já se provou num clube que era muito limitado como o Goiás, com um técnico que estava longe de ser um gênio ofensivo como Jair Ventura. Na mão do Barbieri, ele pode produzir bastante. Eu acho que é um cara certo aí para comandar o ataque do Vasco. Acho que os nomes que o Vasco vem sondando até agora são bem interessantes. Até agora eu não vi muitos nomes relacionados a jogadores do estrangeiro, que eu acho que a 77 Partners devia estar bem atento. Tem muito jogador bom moscando aí em times ali do Equador, da Argentina, do Chile. Eu acho que eles podem olhar com bastante atenção a esses clubes aqui na América do Sul, que sempre tem um bom jogador que vem para agregar. Óbvio que sempre atento ao limite de estrangeiros aqui no Brasil, né? A gente só pode ter 6 estrangeiros contando time titular e reserva. Você pode até ter mais, mas se você vai poder escalar em jogos da CBF, Brasileirão, Copa do Brasil, no máximo 6 estrangeiros somando time titular e reserva. Então, assim, eu acredito que há muita coisa ainda para fazer nesse mercado, mas conseguir bons brasileiros ali, jogadores que elevam o nível do elenco é primordial. O Pedro Raul é um desses, estão indo atrás do Vina também, que me parece uma grande contratação caso consigam fechar o acordo com o Ceará. Eu acho que o Pedro Raul tende a ter talvez um dos maiores impactos dessa janela, porque é o cara que vem para agregar muito na fase final do campo, né? É um jogador que às vezes não precisa da bola tão perfeita, né? Porque tem jogador que só faz o gol se a bola estiver perfeitinha no cenário perfeito. Ele é um homem-gol, ele é um cara que aproveita as oportunidades que aparecem. No Goiás não eram muitas que ele tinha, mas ele ia lá e conseguia marcar esses gols. Ele ia pro vice-artilheiro, só o Germancano marcou mais gols que ele. A gente tem que lembrar, o Germancano estava num time, o Fluminense, que era treinado pelo Fernando Diniz, que tentava ter um volume de jogo muito alto, se expunha defensivamente para ter mais volume de jogo. Então, assim, a quantidade de chances que o Cano teve para marcar foi maior do que a do Pedro Raul. Não estou dizendo dizer que o Pedro Raul é melhor do que o Germancano, mas só quero dizer que ele consegue ser um atacante muito eficiente, não precisa de muita chance para marcar gols e tende assim a ser uma peça que aumente bastante o teto de produção do Vasco. Óbvio que tem muita gente ainda para reforçar o elenco, o Vasco ainda precisa de muitas peças, mas o fato é que eu acho que eles começam muito bem. É um jogador que, ao meu ver, que tem baixo risco de dar certo. Uma boa contratação, se a gente parar para pensar no valor, 10,2 milhões de reais, por 100% dos direitos dele, acho uma contratação muito boa que o Vasco fez em termos de valores. Eu esperava que ele fosse custar mais caro pelo desempenho que ele teve, então é uma boa primeira negociação. Acho que o Vasco começa com o pé direito essa janela de transferências, a ver que eles vão contratar. Vamos lembrar que a janela aqui no Brasil tende a se estender bastante. O próprio Botafogo na última temporada demorou bastante para firmar o time do jeito que ele ficou pro Brasileirão, mesmo que não tenha ficado grande coisa, demorou para ser aquele time. Durante o estadual, por muito tempo, foi um time bem mais fraco do que
eles tiveram nessa última temporada com o Luiz Castro. Então, a ver o que vai acontecer. Estou bem curioso para ver o Pedro Raul nas mãos do Maurício Barbieri. Acho que é um técnico que vai acabar pelo estilo de jogo, dando mais oportunidades para o Pedro Raul ser o goleador que ele é. Então, acho que é uma contratação com altas chances de dar certo. Bom negócio do Vasco, ao meu ver. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.